Rapaziada, especialista no futebol europeu, rasga elogios ao Flamengo. O Mengão bloqueou as principais ações do time do Bayern. Se liga! Basicamente o que eu tenho para falar aqui, além de que a saída de bola do Flamengo poderia ter sido melhor, de que o Flamengo perdeu por detalhes do Bayern de Munique, que teve boas chances, é basicamente o que está no título do vídeo. O que mais que vocês queriam? O que mais que vocês esperavam? O Flamengo jogou muito bem contra o Bayern, jogou muito bem mesmo, eu acho que anulou os principais pontos do Bayern de Munique. Os gols do Bayern são 2 de roubada de bola, 1 de um chute de fora da área e 1 gol de escanteio. O Bayern não conseguiu fazer, e eu vou mostrar aqui para vocês, o que ele normalmente faz na grande maioria dos seus jogos, que é ter mais a bola que o adversário, que é finalizar muito mais que o adversário, que é finalizar com muito mais perigo do que o adversário. O Kimmich não governou o jogo, embora tenha jogado muito bem, tenha dado o passe do Harry Kane do 4º gol. Então acho que o Flamengo conseguiu fazer com que Kimmich não jogasse bem, com que Olise não jogasse bem. O Harry Kane, esse sim, jogou bem, conseguiu 2 finalizações muito boas. 2 que a defesa do Flamengo estava despreparada, porque estava saindo e a bola foi recuperada, mas de ataques posicionais do Bayern de Munique, o Harry Kane não conseguiu ser perigoso, nem saindo da área e nem dentro da área. Só que essas saídas de bola também fazem diferença, os erros também fazem diferença. O Bayern de Munique pressionar para marcar é também algo treinado do Bayern e poderia cair para qualquer lado. O Flamengo tem muito mérito para mim de não ter se entregado no 0-2, mostra como o time confia no que o técnico fala e tem essa fé cega que é tão importante. Eu acho que a postura do Bayern de Munique no jogo deu a sensação que o Bayern sabia com o que estava lidando. O Bayern entrou muito forte no jogo, acho que para pressionar e para surpreender o Flamengo. O Bayern mordeu demais, o jogo já estava 4-2 e estava o Harry Kane dando carrinho na lateral direita, e eu acho que tudo isso engrandece a derrota do Flamengo. Troféu, jogou de igual para igual, prêmio de consolação, mostrou o abismo de distância que tem, choque de realidade, essas coisas. Eu sei que todos esses clichês vão aparecer agora, mas uma derrota justa e cair olhando nos olhos do adversário, eu acho que é muito melhor do que ficar lá atrás morrendo de medo, esperando para morrer. Também é uma tática do futebol se defender, mas o Flamengo foi valente o suficiente para tentar jogar contra o Bayern de Munique e jogou, eu acho que muito bem contra o Bayern. A partir daqui, gente, é futebol. Um time vai ganhar, outro time vai perder. É muito mais normal que o melhor time vença, que o melhor time a longo prazo vença, né? Não só o melhor time da partida, mas que o melhor time a longo prazo vença, o time com mais investimento, o time com mais jogadores capazes de, num detalhe, fazer a diferença. O Neuer fez a diferença numa defesa do Luiz Araújo, o Harry Kane fez diferença em finalizações muito precisas para marcar. Enfim, o Kimmich, na bola que ele teve para assistir o Harry Kane, mais uma meia assistência no gol contra do Eric Pulgar. Então, o que fez a diferença foi alguma qualidade individual que o Bayern de Munique tem a mais, tem orçamento 6, 7 vezes maior do que o Flamengo, é normal que tenha. O plano de jogo do Flamengo eu acho que é muito bom, a ideia do Felipe Luiz é muito boa, que ele consiga convencer os jogadores, eu também acho que é muito bom e muito positivo, e o Flamengo acho que fez tudo o que podia fazer. Podia errar menos a saída de bola, podia ter o Arrascaeta um pouco mais presente, um outro detalhe sim, mas no geral o Flamengo fez tudo que podia fazer. Vocês querem ter noção do que o Flamengo submeteu ao Bayern, submeteu o Bayern, que o Bayern não está acostumado? Peguei aqui números para ver do WhoScored, finalizações por jogo contando Bundesliga e Champions League que o Bayern de Munique normalmente tem. A média de finalizações do Bayern em um jogo de Bundesliga é de 19 por jogo, em um jogo de Champions League 20,5 por jogo. O Bayern finalizou 8 vezes contra o Flamengo. Contra o Flamengo o Bayern finalizou menos do que a metade, quase um terço, se a gente for contar aqui Champions League, que é 21-8, menos da metade das vezes o Bayern finalizou do que ele está acostumado em toda a temporada. 34 jogos de Bundesliga, mais 14 de Champions. Está falando de um universo aqui de 48 jogos, é um universo bastante grande, com um time que tem uma média de finalizações de mais do que 19 por jogo e finalizou só 8 vezes contra o Flamengo. A posse de bola do Bayern é um time que quer ter a bola, quem me acompanha aqui no canal sabe. Para mim, posse de bola muitas vezes não é um indicativo que um time jogou melhor ou que um time jogou pior, a não ser que um time queira ter a bola. Se você tem um time que quer ter a bola e esse time não tem a bola, é um indício que o jogo não foi para onde ele queria. E não simplesmente a gente falar, olha, esse time está com mais posse de bola que o outro. Um jogo de colete azul contra colete amarelo, um time terá que ter mais posse de bola que o outro e pode não querer dizer absolutamente nada, a não ser que faça parte do seu estilo de jogo, da sua filosofia, da sua maneira de entender o futebol, controlar o jogo com a bola no pé. E é o que o Bayern quer fazer e é o que o Bayern não fez contra o Flamengo, não conseguiu fazer.
A média de posse de bola do Bayern de Munique na Bundesliga é de 68,5%, na Champions League de 65% e contra o Flamengo a posse de bola foi de 49%. Dá para dizer que foi dividida, mas o que dá para dizer mais ainda é que foi muito menor do que esse time consegue ter a bola. Normalmente, contra vários e vários adversários que jogam de várias formas diferentes, o Bayern tem muito mais a bola, governa o jogo e ele não governou o jogo contra o Flamengo. Total de passes, é claro que vai acompanhar a posse de bola, 716 a média da Bundesliga, 645 a média da Champions League, 386 contra o Flamengo. Do 386 para 716 dá quase a metade dos passes trocados. O Bayern de Munique não conseguiu trocar quase nada de passes do que normalmente ele faz, porque o Flamengo não deixou. A gente estava no minuto 92 e o Flamengo estava marcando lá em cima o Bayern de Munique. Além de tudo, a questão física do Flamengo também impediu que o Bayern pudesse ter um jogo confortável, que pudesse tocar a bola. Teve algum momento no segundo tempo, acho que depois do 3-2, que faltou ali sim fôlego e passar uma marcha a mais para o Flamengo, acho que não tinha essa marcha a mais para passar, e ali o Bayern teve alguns minutinhos de posse de bola um pouco mais tranquila. Eu vou voltar para as estatísticas gerais, eu só vou fazer um parênteses para falar do Kimmich, que eu falei aqui na prévia do jogo, como o Kimmich normalmente é quem dita o ritmo do Bayern de Munique, ele que dá os passes para acelerar ou desacelerar o time, e que ele também é importante no terço final. Tanto que numa recuperação de bola ele deu o passe para o Harry Kane fazer o 4-2. O Kimmich tem uma média de 104 passes por jogo na Bundesliga, 90 na Champions League. E contra o Flamengo ele deu 57 passes. 57 é a metade dos 104, basicamente, né? Um pouco seria 114, é quase a metade dos passes que ele dá na Bundesliga. O Flamengo conseguiu fazer com que o cérebro do Bayern de Munique tocasse pouco na bola, tivesse quase sempre muito incômodo, e a não ser numa recuperação de bola, que eu já vou falar que o Flamengo poderia ter feito algo diferente para sair jogando, poderia, mas essa saída de bola que é arriscada também é o que vai gerar o espaço nas costas da defesa do Bayern de Munique, e ali ele deu uma assistência para o Harry Kane. Voltando às estatísticas gerais, a média de XG por jogo, que é a probabilidade de gols do Bayern de Munique na Bundesliga, é de 2,7, na Champions 2,77, contra o Flamengo 0,91. Um terço do que ele normalmente tem na temporada, ele teve contra o Flamengo de probabilidades de gols. Outra coisa é que com XG de 0,91 você faça 4 gols. Tem um gol contra, que nem entra para XG, e as outras finalizações, especialmente a do Goretzka, tinha pouca probabilidade de entrar um chute dali. Eu acho que o Rossi, especialmente, tinha que ter feito mais, né? O Rossi não pode escolher o canto, como ele fez, como se fosse uma cobrança de pênalti num chute tão de longe como foi do Goretzka. XG em contra, probabilidades de sofrer gols. 0,88 na Bundesliga, 1,2 na Champions League e 1,37 contra o Flamengo. A chance que o Flamengo teve, as probabilidades de gols do Flamengo contra o Bayern foram muito maiores que a que o Bayern sofre contra os seus adversários durante a temporada. Então, depois disso tudo, quando a gente pega que o Kimmich não conseguiu jogar do jeito que ele está cômodo, que o Olise não conseguiu jogar fazendo as arrancadas em diagonal ou servindo passes ou abrindo para finalizar, que o Harry Kane só conseguiu finalizar e ser perigoso em jogadas que o Bayern de Munique recuperou a bola e rapidamente acionou ele, mas que nos ataques posicionais não, o Flamengo conseguiu anular as 3 principais peças do Bayern, o Flamengo conseguiu tirar a bola do Bayern, o Flamengo conseguiu finalizar mais do que o Bayern de Munique, finalizar com mais perigo do que o Bayern de Munique, parou em defesa do Neuer, parou numa que o Bruno Henrique poderia ter finalizado um pouco melhor no 3-2, e em 10 minutos que o Bayern de Munique entrou muito forte, eu acho que respeitando o Flamengo, entendendo a seriedade e a dificuldade do jogo, entrou muito forte o Bayern de Munique, surpreendeu o Flamengo, quis matar logo e assustar o adversário que tinha do outro lado, não assustou, porque o Flamengo depois do 2-0 voltou e fez 2-1, e acho que até o 2-1 acho que o Flamengo já tinha tido a do Luiz Araújo e logo depois vem 3-1 do Goretzka, mas o Flamengo nunca saiu do jogo. Depois o 4-2 é claro que ficou muito mais distante, mas o Flamengo nunca saiu do jogo, nunca se assustou e nunca baixou a cabeça. É isso aí, rapaziada. Cara, ontem após o jogo, eu liguei na ESPN para ouvir os comentários, né? E levantaram a bola sobre o Arrascaeta, se ele tinha, depois desse jogo, né, ou não, condições de jogar na Europa. E falaram o seguinte: não dá para fazer essa afirmação, né, de que ele vai jogar, poderia jogar, ou não, dele não poderia jogar, né? E, consequentemente, o Flamengo. E o repórter em questão que estava lá nos Estados Unidos disse: o Flamengo, para a gente saber disso,
o Flamengo deveria jogar na Europa, né? No mínimo 20 jogos para se acostumar com o jeito de jogar, para se acostumar com a marcação, para se acostumar com tudo, né? Porque hoje o futebol sul-americano é totalmente diferente do futebol europeu. Então, assim, não só o Flamengo, mas os brasileiros, os sul-americanos, estão acostumados com a marcação aqui, né? Estão acostumados com o ritmo de jogo aqui e tudo mais. Então, assim, dizer que um time brasileiro, né, não pode bater de frente com um europeu, isso hoje é uma verdade, é uma verdade. Porém, se inserir um time brasileiro lá na Europa, depois de se acostumar com tudo aquilo que é lá da Europa, será que um time brasileiro, um time sul-americano, não tem reais condições de enfrentar um europeu? Então, assim, cara, fica a lição do Flamengo, né, para os outros times também daqui, né? E se acaso, né, acontecesse isso, eu acredito que a história seria outra, como o Marcelo está dizendo aí, o especialista de futebol europeu. Então, assim, o Flamengo, pelo menos para a maioria da torcida, deu orgulho nesse jogo. Ah, mas Thiago, foi eliminado, tá fora. Cara, a gente, torcedor flamenguista, rubro-negro, a gente quer sempre que o Flamengo ganhe. Mas, do outro lado, tinha um timaço. E o cara aí, o especialista, levantou esse scout todo de informações do jogo. E, cara, o Flamengo bloqueou as ações do Bayern. Perdeu de 4-2, né? Cara, olha os números. Então, assim, é pra gente, sim, sentir a derrota? É. Mas é pra gente ter muito orgulho do Flamengo, que não se acovardou. Não jogou retrancado como muitos diziam. Vão jogar retrancado. Se jogasse retrancado seria um novo 7-1 ou até mais. Mas o Flamengo foi pra cima. O Flamengo brigou até o final. Então, assim, eu tenho orgulho do Flamengo. E eu quero ouvir você. Deixe o seu comentário aqui, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!